Começa agora o Rede TV News, com Boris Casoy e Amanda Klein. Boa noite. Olá, boa noite. O agressor do candidato Jair Bolsonaro vira réu. A Justiça aceitou a denúncia feita pelo Ministério Público Federal. Adélio Bispo de Oliveira vai responder por atentado pessoal por inconformismo político, crime previsto na Lei de Segurança Nacional. E você vai ver também. Ministério Público Federal pede condenação do ex-presidente Lula no processo que envolve um terreno para o seu instituto. No Rio de Janeiro, a polícia encontra em lixão o corpo de um garçom que estava desaparecido desde domingo. As principais notícias do Brasil e do mundo agora no Rede TV News. O Ministério Público Federal no Paraná pediu a condenação do ex-presidente Lula no processo que envolve um terreno e um apartamento que teriam sido dados ao ex-presidente como pagamento de propina. De Brasília, a repórter Caroline Aguiar tem as informações. Boa noite, Carol. Boa noite, Boris. Boa noite, Amanda. Bom, o Ministério Público pede que o ex-presidente Lula seja condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. No documento em que reforça esse pedido, um documento de mais de 400 páginas, o Ministério Público diz que Lula era o principal ponto, a peça-chave desse esquema de corrupção, porque caberia a ele, como presidente, garantir que determinados nomes ocupassem diretorias da Petrobras e cobrassem propinas das empresas. E isso ia parar na mão de políticos em troca, em compra de apoio político. Nesse processo específico, o Ministério Público diz que a construtora Odebrecht comprou um apartamento em São Bernardo do Campo para o ex-presidente Lula. Um apartamento que era inclusive vizinho ao que Lula morava. E além disso, teria comprado também um terreno em São Paulo para a construção de uma nova sede do Instituto Lula. Segundo o Ministério Público, nesse processo todo, teriam sido movimentados mais de 75 milhões de reais em propina. Dinheiro, inclusive, que a Procuradoria pede que seja devolvido pelo ex-presidente Lula à Petrobras. Agora, nesse processo, vai ser aberto um prazo para que os réus enviem as alegações finais para o Poder Judiciário. E a partir daí o processo estará pronto para ser julgado pelo juiz Sérgio Moro. Não existe uma data limite para esse julgamento, vai ficar a critério do juiz Sérgio Moro. Lembrando que o ex-presidente Lula já está preso, condenado a 12 anos por corrupção, a 12 anos de prisão, no caso do triplex do Guarujá. Em defesa dele, os advogados divulgaram uma nota dizendo que não existem provas, que ele está sendo perseguido politicamente e que, quando ele for julgado por um juiz imparcial, que ele será absolvido. Caroline Aguiar, ao vivo de Brasília, para o Rede TV News. Obrigada, Carol. E o juiz Sérgio Moro, responsável pela Operação Lava Jato na Justiça Federal do Paraná, terá de dar explicações sobre a retirada do sigilo de parte da delação do ex-ministro do governo PT, Antônio Palocci. O Conselho Nacional de Justiça deu 15 dias para o magistrado justificar a divulgação do conteúdo a poucos dias da eleição. O CNJ tomou a decisão após uma representação de parlamentares petistas. Eles acusam Moro de ter atuado de forma política para prejudicar a campanha de Fernando Haddad. O caso corre sob sigilo. O Supremo Tribunal Federal realizou nesta quinta-feira uma sessão solene para comemorar os 30 anos da promulgação da Constituição de 1988, que serão completados nesta sexta-feira. O presidente Temer, a procuradora-geral da República, Raquel Dodge, e ministros aposentados do STF também participaram da cerimônia. A Constituição foi promulgada diante do plenário da Câmara lotado no dia 5 de outubro de 1988 e consolidou o processo de redemocratização do Brasil, que vinha de mais de 20 anos de ditadura militar. O novo conjunto de leis foi batizado de Constituição Cidadã por privilegiar vários direitos sociais. Nestas 3 décadas, o texto já passou por 99 alterações e aprimoramentos.
A Constituição de 1988 tem pontos positivos e também negativos. Foi feita, como você viu, à luz da redemocratização do país e, por isso, tem um certo olhar defensivo a partir do período de que vinha, que era do regime militar. Os parlamentares que a elaboraram não foram eleitos para isso e acabaram produzindo uma carta parlamentarista que, no finalzinho, foi transformada em presidencialista, mas deixou rastros do parlamentarismo. Tem uma forte vocação libertária e de defesa dos direitos humanos, mas é demasiadamente longa e vai a detalhes que uma Constituição apenas de princípios, como, por exemplo, a americana, não adota. Por isso, permanece praticamente a americana intacta até hoje. Hora de conversar com o nosso comentarista de política, Reinaldo Azevedo. Oi, Reinaldo, boa noite. Quer dizer que finalmente o procurador Deltan Dallagnol, da Força Tarefa da Lava Jato, concorda com você? Boa noite, Amanda. Você veja, sempre há tempo para que as pessoas cedam ao apelo da razão, né? Embora eu esteja aqui fazendo uma ironia. Ele concedeu uma entrevista à Folha de São Paulo, né? Esse que eu chamo o menino maluquinho da Lava Jato, que ele fala pelos cotovelos, ele adora ficar falando no Twitter, Facebook, atacando ministros do Supremo, pedindo a prisão das pessoas, isso tudo fora dos autos, que é o que ele não deveria fazer, né? Lembrando isso hoje, aliás, nos 30 anos, né, da Constituição, né? Aí ele disse que, claro, a Lava Jato pode ajudar as pessoas a fazer as melhores escolhas, mas que também, né, ela pode ter um efeito contrário. Qual é o efeito contrário, segundo ele? Pintar a classe política toda como corrupta, de modo que a integridade deixa de ser um critério de escolha, pois foi exatamente isso o que aconteceu. Se pintou a classe política toda como corrupta, independentemente das acusações. Mas as agressões à ordem legal e à ordem constitucional estão em todo canto. Não deixa de ser irônico que se comemore os 30 anos da Constituição, né? Uma Constituinte que foi convocada pela emenda número 26 para fazer a Constituição e depois o Congresso continuaria, né? Não foi exclusivamente para fazer a Constituição, mas se sabia que aquele Congresso seria constituinte, né? Nos 30 anos desta Constituição, nós temos, por exemplo, o que aconteceu no Rio de Janeiro hoje. O senhor Alexandre Pinto, ex-secretário de obras da Prefeitura do Rio, já deu N depoimentos, nunca acusou o prefeito, o então prefeito Eduardo Paes, agora candidato a governador. Os delatores do Odebrecht só fizeram testemunhos, na verdade, favoráveis ao Eduardo Paes, dizendo que ele criava dificuldades, com excesso de firulas e de detalhamentos nas questões das obras. Há 2 dias da eleição, o seu Marcelo Bretas consegue arrancar uma confissão do seu Alexandre Pinto, acusando o agora candidato a governador. Então, se está usando abertamente o judiciário com finalidade eleitoral, para interferir no resultado das urnas. A mesma coisa fez o senhor Sérgio Moro com a delação do Antônio Palocci, há 1 semana da eleição. Tanto é que foi aberto um procedimento no Conselho Nacional de Justiça. Não é? Há gente que está tentando surfar nessa onda, achando que vai conseguir ganhar com isso. O Deltan Dallagnol, espertamente, já está querendo tirar o corpo fora.
dizendo, olha, nós não fomos parciais com ninguém, só fizemos a nossa parte, e também repudiamos aqueles que, em nome da Lava Jato, fazem pregações antidemocráticas, aí tentando se distanciar do candidato Jair Bolsonaro. A verdade é que enquanto o Poder Judiciário e o Ministério Público estiverem sendo usados para interferir no resultado das urnas, será um mau uso da Justiça e do Ministério Público. E se você quer saber se eu estou certo ou não, faça o seguinte, vamos ver se os governos que vêm por aí e se o Congresso que vem por aí serão melhores ou piores do que esses que temos. Eu aposto que serão piores. Palma para os idiotas. Com todo respeito. Boa noite. Reinaldo, obrigado, boa noite e até amanhã. Há 3 dias do primeiro turno das eleições, os candidatos à presidência fizeram o último dia de campanha no rádio e na TV. Veja como foi. Geraldo Alckmin, do PSDB, concedeu entrevista para uma rádio carioca e depois esteve com eleitores em São Cristóvão, no Rio de Janeiro. O candidato reiterou sua confiança de que estará no segundo turno e lembrou que a decisão será somente no dia 7. João Amoedo, do Partido Novo, deu uma coletiva de imprensa num hotel em Teresina, no Piauí, e fez uma apresentação das propostas do partido no auditório do Centro Universitário. João Goulart Filho, do PPL, concedeu entrevista para uma rádio de São Borja, no Rio Grande do Sul, e depois foi ao cemitério Jardim da Paz, onde visitou o túmulo de seu pai, o ex-presidente João Goulart, e do ex-governador Leonel Brizola. José Maria Imael, da Democracia Cristã, participou de reunião na sede do partido em São Paulo. Vera Lúcia, do PSTU, fez campanha em Aracaju, capital de Sergipe. Os candidatos Jair Bolsonaro, Fernando Haddad, Ciro Gomes, Marina Silva, Álvaro Dias, Henrique Meirelles, Guilherme Boulos e Cabo Daciolo não tiveram agenda pública de campanha. Numa fotografia do momento eleitoral, hoje, tudo indica que haverá um segundo turno entre Bolsonaro, do PSL, e Haddad, do PT. Você vê que tem muita gente desorientada andando para lá e para cá. Pode haver surpresas com ondas sucessivas de última hora, não captadas pelas pesquisas, favorecendo a determinados candidatos. Isso no âmbito federal e estadual. Aliás, fatos como esse já aconteceram em mais de uma eleição. Não é fácil, mas anote, é possível. E por falar em eleição, a disputa pelo governo do estado de São Paulo está cada vez mais apertada, segundo pesquisa Datafolha divulgada agora há pouco. O tucano João Dória continua na liderança com 26% das intenções de voto, seguido de perto por Paulo Scaff, do MDB, que tem 22%. Agora a novidade é que Márcio França, do PSB, continua subindo. O atual governador tem 16% das intenções de voto, seguido por Luiz Marinho, do PT, com 6%. Professora Elisete, do PSOL, tem 3%. Major Costa e Silva, da Democracia Cristã, e Rodrigo Tavares, do PRTB, aparecem com 2%. Em seguida, um empate entre 5 candidatos. Marcelo Cândido, do PDT, Lília Miranda, do PCO, professor Cláudio Fernando, do PMN, Rogério Schecker, do Novo e Toninho Ferreira, do PST, têm 1% dos votos totais. Brancos e nulos representam 11% e 8% não souberam ou não responderam. Margem de erro da pesquisa é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. O levantamento foi feito nos dias 3 e 4 de outubro, ou seja, ontem e hoje. O Datafolha divulgou agora há pouco o levantamento da eleição para o governo do Rio de Janeiro. Eduardo Paes, do DEM, aparece em primeiro com 24%. Romário, do Podemos, em segundo, tem 16%. Índio da Costa, do PSD, 10%. Wilson Witzel, do PSC,
e Tarcísio Mota, do PSOL, tem 9% cada. Pedro Fernandes, do PDT, 6%, Márcia Tiburi, do PT, 5%, Marcelo Trindade, do Novo, 2%, André Monteiro, do PRTB, 1%, Deise Oliveira, do PSTU e Luiz Eugênio, do PCO, não pontuaram. A porcentagem de brancos e nulos é de 13%. 5% não sabem ou não responderam. O candidato a governo de São Paulo pela Democracia Cristã, Major Costa e Silva, foi atacado na noite desta quarta-feira. O carro em que ele estava, em que ele e o coordenador de campanha estavam, foi atingido por tiros. O Major Costa e Silva voltava para casa após participar de um ato de campanha quando tudo aconteceu. Segundo o boletim de ocorrência, o carro onde ele estava junto com o coordenador de campanha, o capitão Hamilton da Silva Munhoz, foi surpreendido por criminosos a bordo de 2 motos. Os bandidos dispararam e o major revidou. Hamilton era quem dirigia o veículo. Ele perdeu o controle da direção e o automóvel capotou antes de cair em um córrego. As vítimas tiveram que quebrar um dos vidros do carro para escapar. O Costa, muito habilidoso, ele conseguiu disparar os tiros do vidro do carro. Nós quebramos o vidro do carro e saímos pelo vidro, pelos laterais. Porque o carro criou um vácuo, porque a gente não conseguia abrir as portas. E o carro estava se enchendo de água. O capitão Hamilton levou um tiro nas costas. A bala parou no colete à prova de balas. O major Costa e Silva não foi atingido. Os 2 foram internados e tiveram alta durante a tarde. Ainda não se sabe quem cometeu o crime, mas os investigadores suspeitam que a tentativa de homicídio tenha fins políticos. Isso porque aliados afirmam o major vinha sendo ameaçado. Média de 4 a 5 ameaças. Não só telefonemas, como ameaças escritas. O próprio delegado já teve acesso às ameaças. Em um áudio publicado nas redes sociais do candidato, um homem afirma que o major estava sendo pressionado. E essa pressão era para fechar algum tipo de acordo com o sistema político dominante. E o major se recusou a fazer qualquer tipo de aliança, qualquer tipo de apoio, em troca de benefício, em troca de secretaria, etc. Mais uma vez, o processo eleitoral sofre uma brutal violência que envergonha o Brasil. É preciso buscar esses bandidos. O homem que esfaqueou o candidato Jair Bolsonaro se tornou réu. A Justiça Federal de Juiz de Fora aceitou denúncia do Ministério Público. Ao vivo de Belo Horizonte, o repórter Rodrigo Cabral tem as informações. Boa noite, Cabral. Boa noite, Boris. Boa noite a todos. A decisão foi tomada pelo juiz Bruno Savino, da 3ª Vara da Justiça Federal de Juiz de Fora. Com o acolhimento da denúncia, o processo está oficialmente aberto. A defesa vai se manifestar e, em seguida, começa a fase de coleta de provas e de depoimentos de testemunhas. O procurador da República responsável pelo caso pediu à Justiça a intimação de 8 testemunhas que tiveram as identidades preservadas. Adélio Bispo de Oliveira vai responder por atentado pessoal por inconformismo político com base na Lei de Segurança Nacional. A pena varia entre 3 e 10 anos de prisão, mas pode dobrar por causa da lesão corporal grave sofrida pelo candidato Jair Bolsonaro. De Belo Horizonte, Rodrigo Cabral para o Rede TV News. A adolescente Letícia Tanzi, de 13 anos, morta a facadas pelo pai na última quarta-feira, foi enterrada hoje em São Roque, no interior de São Paulo. O homem está foragido. A repórter Caroline Rosito tem outras informações. Oi, Carol, boa noite. Boa noite, Amanda, Boris, boa noite a todos. Horácio Nazareno Lucas, de 28 anos, teve a prisão preventiva decretada, mas ainda está foragido. Ele é suspeito de matar a filha de 13 anos à facada porque a mãe da menina se recusou a retirar a denúncia de que ele estuprou a filha. Ele cometeu o crime horas depois de deixar a prisão para responder em liberdade, também pelo crime de estupro cometido em 2012 contra a cunhada.
Hoje, o Tribunal de Justiça de São Paulo informou que Horácio conseguiu o direito de responder em liberdade porque não tinha antecedentes criminais, tinha residência fixa e demonstrou ocupação lícita. A Justiça também informou que o caso de estupro da menina não estava no processo em que ele foi condenado. De São Paulo, Caroline Rosito para o Rede TV News. Em Jundiaí, na Grande São Paulo, um programa implantado em um centro de detenção provisória promove atendimento psicológico e social aos presos que violentaram as companheiras. O resultado dessa iniciativa você vai ver na reportagem de Beatriz Ferretti. Eu quebrei uma medida protetiva sobre ela e vim parar aqui. Ela veio para pegar e eu empurrei, no momento chegou a polícia e tá aqui, consequência dos meus atos. Mandei e-mail que não podia ter mandado isso aí. Aí eu mandei na hora da raiva isso aí, que não podia ter acontecido. Se eu não tivesse feito isso aí, eu não estaria aqui. Mãos inquietas, olhares atentos ao poder de cada palavra. 17 detentos ocupam a sala de aula. Aqui todos parecem lutar por uma segunda chance. Você percebe hoje que você errou? Sim, percebi. Na hora do desespero, na hora do nervosismo, na hora da raiva também, aí acabei fazendo isso aí. Com certeza envergonha, né? Não é uma coisa legal, mas já que aconteceu, tá aqui aprendendo cada dia e para não estar acontecendo de novo, né? Marco Aurélio, Luíde e Jean estão presos no Centro de Detenção Provisória de Jundiaí porque agrediram as companheiras. Se a gente pensar, se tivesse 4 segundos antes de agir alguma coisa, não teria nada acontecido, não viria para aqui, estaria bem com minha esposa hoje. As penas, de acordo com a Lei Maria da Penha, podem variar desde prestações de serviços à comunidade até 25 anos de prisão se houver feminicídio. De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária de São Paulo, hoje o estado tem 471 homens julgados e presos por violência contra a mulher. Os 3 detentos ouvidos pela nossa reportagem ainda aguardam julgamento e não sabem quando vão sair da cadeia. Foi pensando nessa espera e nesse momento de reflexão que o diretor do CDP, em parceria com a Prefeitura de Jundiaí, implantou um projeto de ressocialização dos agressores. Esse crime de violência doméstica, ele não está restrito aos menos abastados. Não, muito pelo contrário. Grande parte dos violentadores domésticos tem boas condições financeiras, são homens que trabalham, são homens que têm até nível de formação intelectual superior, mas por conta das suas condições sociais, essa ajuda psicológica eles não buscam fora do presídio. Encontros quinzenais com um psicólogo e um assistente social promovem debates e atividades sobre o tema. Você leva essas pessoas à reflexão, primeiro, por que eu fiz isso, né? Eu tenho responsabilidade, porque como a gente viu, eles chegam aqui atribuindo a culpa à mulher. Pode ter a corresponsabilidade, mas ele tem que assumir. Então é que a gente consiga trabalhar um pouco a cabeça dos nossos homens, né? Com o João Guilherme à frente dos encontros, o papo é de homem para homem. Esse ser humano, essa pessoa que comete essa violência, esses detentos daqui, eles têm condições de melhorar a situação de vida deles, né? Usando a voz da consciência, é o nome do nosso projeto até. Então, a consciência dele, evitar a situação de violência, tem outras saídas, e é isso que a gente desenvolve aqui. Ninguém tem a obrigação de fazer as minhas vontades, e ninguém é meu prisioneiro lá fora, cada um tem as suas escolhas. O projeto Voz da Consciência começou há quase um ano. Antes dele, cerca de 40% dos detentos que conseguiam liberdade acabavam voltando como reincidentes, porque cometiam novos crimes e ainda mais graves. Só que agora, desde o início do projeto, o índice de reincidência caiu para 0.
Segundo a direção, dos 190 ex-detentos que participaram das reuniões e tiveram liberdade, nenhum deles precisou ser preso de novo. Sinal de que a voz da consciência já está falando mais alto. Então, onde nós esperamos chegar? Nós esperamos chegar onde nunca nós chegamos, que é na diminuição efetiva da violência doméstica aqui no nosso estado. Você pretende para o futuro já quando sair daqui? Não, pretendo minha carreira, voltar na minha carreira, cuidar dos meus filhos e, se possível, dar conselhos até para amigos que, se tiverem isso, não vai nessa, porque é difícil, é doloroso não só para você, como para sua família. O projeto ele prega bastante isso, né? A questão de pensar antes de agir, olhar, observar e ficar calmo, tranquilo, né? Na paz, não discutir, discussão, né? Brigas. É isso. A polícia do Rio de Janeiro encontrou o corpo do garçom que estava desaparecido desde domingo. Essa é a última imagem de Lucas Chaves Pinho, de 32 anos, com vida. Os vídeos de câmeras de segurança mostram ele saindo de casa na madrugada de domingo, onde morava sozinho. Na manhã de hoje, o corpo de Lucas foi encontrado neste caminho em meio à mata, em Rio das Pedras, na Zona Oeste. Amigos e familiares estão inconformados. Ele não merecia tal estado que ele está ali dentro daquele mar. Quem fez isso é muito, muito covarde. Eu espero que a justiça seja feita. Muito querido pelos amigos, muito querido pela família. O cearense trabalhava como garçom em um hotel na Barra da Tijuca. Os parentes encontraram o apartamento desarrumado, mas sem sinal de arrombamento. As câmeras de segurança também flagraram meia hora depois de Lucas deixar o prédio, 2 homens chegando com os rostos cobertos e abrindo a porta sem dificuldade. 8 minutos depois, deixam o local levando uma televisão. Um deles já foi identificado pela polícia, mas não terá o nome divulgado para não atrapalhar as investigações. A família conta que Lucas usava um aplicativo de relacionamento, mas acredita que ele não conheceu ninguém naquela noite, já que o garçom costumava avisar quando saía para encontrar alguém. De acordo com vizinhos, no mesmo dia, Lucas disse que pretendia ficar em casa. Aí ele falou: Rose, hoje eu não vou sair, que eu vou dormir cedo, porque amanhã é parada gay e eu vou estar muito lindo lá. Uma invasão de bandidos armados numa universidade de Fortaleza terminou em arrastão. O bando rendeu e roubou os alunos e até agora ninguém foi preso. Era para ser apenas mais um dia de aula nesta faculdade na periferia de Fortaleza. Mas a tranquilidade virou pesadelo às 7 da noite de ontem, quando criminosos iniciaram o assalto. O clima foi de pânico. Testemunhas disseram que 2 homens armados entraram na universidade por este portão lateral, avançaram aqui pelo corredor e vieram em direção a esta sala de aula. Aqui eles renderam os alunos, roubaram celulares e outros pertences e depois fugiram pelo mesmo portão. A universidade lamentou o assalto, o primeiro em 14 anos de atividades, e já reforçou a segurança. É algo que ocorreu, que fugiu todos os nossos controles, porque a insegurança no país é enorme. Hoje ainda nós contratamos uma empresa uniformizada, com seguranças uniformizadas, para poder colaborar conosco. A polícia analisa as imagens das câmeras do circuito interno que ainda não foram divulgadas. Até agora, ninguém foi preso. Alunos de uma escola estadual em Carapicuíba, na Grande São Paulo, registraram o momento em que um policial militar agride um adolescente. As imagens mostram um rapaz encostado em um muro discutindo com o PM. De repente, o policial dá um soco no jovem, veja só. Outros colegas se aproximam e tentam defender um amigo.
Nas redes sociais, os alunos disseram que houve uma briga entre dois meninos e por isso chamaram a polícia. A diretoria de ensino de Carapicuíba afirma que os responsáveis pelos alunos foram à escola e ao conselho tutelar, e o conselho tutelar será acionado para acompanhar o caso. Em nota, a Polícia Militar lamentou o fato e diz que o PM foi afastado das ruas. E tinha que ser devidamente processado também por agressão. Em Brasília, a instalação de uma rede de proteção na janela de um apartamento foi parar na Justiça. Na fachada do prédio, dá para ver a razão da discórdia, ali naquela janela, no 3º andar. Uma rede dessas usadas para evitar quedas. Dentro do apartamento, a Maíra tem motivos para ter colocado a proteção. 3 filhos e 3 cachorros. Então eu cheguei, fui ver como que colocava a rede, fui informada de que não poderia colocar, que era para usar a grade de segurança que funcionaria para as crianças, mas como elas abrem, enfim, não é, a intenção delas não é essa, né, da grade de segurança, eu resolvi colocar a rede de proteção em todas as janelas. Mesmo pensando na segurança da família e dos cachorros, a Maíra teve dor de cabeça. Pela convenção do condomínio, a tela não poderia ser colocada, porque o prédio é tombado e foi definido em assembleia que nenhum proprietário poderia alterar a fachada. Ela teve que recorrer à justiça e perdeu em primeira instância. O advogado do condomínio explica que há, sim, preocupação com a segurança. O condomínio, quando optou por proibir a instalação de qualquer objeto na fachada externa do prédio, definiu como padrão de segurança do edifício a instalação de grades internas nas unidades. A juíza do caso concordou. Na sentença, disse que não há nos autos nenhuma prova de que a decisão tomada em assembleia lesione a segurança dos moradores. Mas o presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB discorda. Ele lembra que a Constituição determina o dever da família, da sociedade, do Estado de garantir segurança às crianças e adolescentes. Quando eu tenho essa norma, né, que diz que tem que ser uma rede ou uma grade interna, mas que coloca em risco a segurança de uma criança, aí eu já tenho essa norma em conflito com uma regra geral, que aí seria o artigo 227 da Carta Magna. O Instituto Datafolha acabou de divulgar uma nova pesquisa da eleição à presidência da República. Jair Bolsonaro continua em primeiro lugar. O candidato do PSL subiu de 32% para 35%. Fernando Haddad, do PT, vem em segundo lugar. Ele tinha 21%, oscilou positivamente para 22%. Já Ciro Gomes, do PDT, aparece em terceiro, com os mesmos 11%. Geraldo Alckmin, do PSDB, passou de 9% para 8%. Marina Silva, da Rede, manteve os mesmos 4%. João Amoedo, do Novo, também não oscilou e continuou com 3% das intenções de voto, assim como Álvaro Dias, do Podemos, e Henrique Meirelles, do MDB, que se mantém com 2%. Cabo Daciolo, do Patriota, caiu de 2% para 1%. Guilherme Boulos, do PSOL, Vera Lúcia, do PSTU, João Goulart Filho, do PPL e José Maria Imael, da Democracia Cristã, continuaram sem pontuar. A porcentagem de brancos e nulos variou dentro da margem de erro, mas um pouquinho para baixo, né? Passaram de 8% para 6%. E a de entrevistados que não souberam ou não responderam continuou em 5%. O Datafolha também mediu os votos válidos, né, que são os votos que contam na eleição no primeiro turno, no dia 7 de outubro, nas urnas. Bolsonaro, nesse caso, aparece com 39% dos votos válidos, descontando os brancos e nulos, e o Fernando Haddad, do PT, vem em seguida com 25%. Lembrando que um candidato tem que ter 50% mais 1 para ganhar a eleição no primeiro turno. Entre os candidatos com maior rejeição estão Bolsonaro, que tem 45%, Haddad logo atrás aparece com 40%, Marina tem 28%, Alckmin 24% e Ciro 21%. O Datafolha também testou cenários de segundo turno. Bolsonaro perde para Ciro, mas empata tecnicamente com todos os outros candidatos, Marina, Alckmin e Haddad. Olha, o que aconteceu foi o seguinte: as pesquisas estão idênticas às anteriores, com uma diferença que é bom anotar. Quem subiu significativamente foi o capitão Bolsonaro. Ele continua ascendendo, continua subindo, enquanto Haddad estacionou nos limites dos votos do PT que tem os seus militantes
de carteirinha, 20 e poucos %. Está, então, claro que, no mínimo, teremos o segundo turno com Bolsonaro e Haddad. Mas, em face desses números, há quem pense que a fatura pode ser tirada ainda no primeiro turno com uma vitória de Bolsonaro. A Holanda revelou hoje que expulsou 4 russos suspeitos de envolvimento em um ataque cibernético. Também nesta quinta-feira, outros 3 países acusaram Moscou por ataques promovidos em redes de todo o mundo. O Serviço de Inteligência holandês revelou nesta quinta-feira que frustrou em abril um cyberataque contra a Organização para a Proibição de Armas Químicas e expulsou 4 agentes russos. Na época, a OPAC tentava identificar a substância usada para envenenar o ex-espião russo Sergei Skripal e a filha, na Inglaterra. O governo britânico responsabiliza a Rússia pelo ataque. O Ministério da Defesa holandês disse ter apreendido com um dos suspeitos expulsos do país um laptop que já teria sido usado em outros países, inclusive no Brasil, mas não deu mais detalhes. Também hoje, os Estados Unidos acusaram 7 funcionários da Agência de Inteligência Militar Russa por hackearem agências antidoping e outras organizações. O Canadá e o Reino Unido também afirmaram que a agência russa está por trás dos ataques à Agência Mundial Antidoping. A Rússia nega as acusações. A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores afirmou que os casos não passam de uma rica imaginação. Quase uma semana após o terremoto e o tsunami na Indonésia, as 2 cidades mais atingidas tentam voltar à normalidade. Depois da tragédia, aos poucos, Palu e Donggala começam a respirar. O fornecimento de energia voltou, algumas lojas reabriram, o combustível está sendo distribuído, mas ainda falta comida e água para atender a todos os sobreviventes. Aproximadamente 70 mil pessoas estão em 140 abrigos temporários. Segundo as autoridades, as principais estradas ao sul, leste e oeste de Palu foram abertas. O aeroporto, que também foi atingido pelo terremoto, já recebe voos comerciais, mas é muito difícil conseguir uma passagem porque a procura é grande. Eu obtive ajuda do Ministério de Relações Exteriores daqui e da Direção-Geral do Aeroporto de Makassar e embarco amanhã em voo direto para Palu. Marcelo Espíndola, de Makassar, na Indonésia, para o Rede TV News. Em Belo Horizonte, os argentinos do Boca Juniors não tiveram sossego na última madrugada. A torcida do Cruzeiro caprichou no foguetório. O técnico Mano Menezes é o primeiro a admitir. A partida de hoje é o maior desafio da temporada até agora. O jogo é grande em qualidade do adversário e nossa. O jogo é grande pelo objetivo que temos para alcançar. Depois de perder por 2-0 na Argentina, o Cruzeiro tem 2 alternativas: devolver o placar no Mineirão para levar a decisão para os pênaltis ou vencer por 3 gols de diferença. Sem perder o bom humor, Mano só não revela como vai armar o time para marcar pelo menos 2 gols e não sofrer nenhum. Tem alguma tática especial para um jogo como esse que você tem que fazer mais de um gol? Tem, mas não conto nem pau de arara. E se você quiser rever esta ou outra reportagem do Rede TV News, inscreva-se agora no canal da Rede TV no YouTube. Lá você pode assistir a íntegra de todos os nossos programas. Acesse agora mesmo, é youtube.com/redetv. E mais uma vez, a chuva trouxe transtornos para as cidades do Paraná e do Mato Grosso do Sul. Gabriela de França tem mais informações.
Olá, boa noite para todo mundo. Pois é, a gente tem imagens aí de Jataizinho, que fica no norte do Paraná, onde a chuva aí veio com tudo e deixou as ruas assim, olha, alagadas. Uma árvore caiu sobre a varanda de um restaurante, acabou atingindo um carro. Por sorte, ninguém ficou ferido. Agora a gente vai lá para o Mato Grosso do Sul, onde as tempestades atingiram aí praticamente todo o estado. Foi muita chuva, além das rajadas de vento que passaram aí de 50 km por hora. As ruas ficaram assim alagadas, muitos carros foram levados pela enxurrada, outros ficaram assim boiando. Nessa imagem feita do alto, né, dá para ter uma ideia aí do tamanho do estrago. E olha, tem previsão de mais chuva para amanhã, mas desta vez ela deve ser mais intensa em áreas do sudeste do Brasil, onde o tempo fica carregado, com muitas nuvens e chuva em todo o estado de São Paulo, em áreas aqui do sul de Minas, sul do Espírito Santo, em todo o estado do Rio de Janeiro. Na capital paulista, amanhã, além da chuva, vai fazer friozinho, viu? Mínima de apenas 15 graus, de madrugada vai estar gelado e não passa dos 21 graus. No Rio de Janeiro, o clima é bem parecido amanhã. Tempo fechado, cinzento, chuvoso e a máxima por lá é de 26 graus. No restante do Brasil, o sol predomina na maior parte do dia, esquenta e tem condição para pancadas de chuva de final de tarde. Isso desde aqui do Amazonas, passando pelo centro-oeste, até áreas aqui do interior de Minas. Nessas áreas em amarelo, nada de chuva, o tempo fica aberto, seco, ensolarado, na maior parte aqui do Amapá, de Roraima, do Pará, norte do Tocantins e praticamente todo o Nordeste, onde tem condição aí para uma chuvinha ou outra, mas deve ser rápida e fraca, aqui na costa leste, tá? No sul do Brasil, o tempo volta a ficar firme, a chuva dá uma trégua, mas vai fazer bastante frio e pode amanhecer com geada. Em Porto Alegre, a mínima para amanhã é de apenas 12 graus e de 16 em Floripa. Bem diferente do norte e nordeste, onde continua muito quente. Olha só, 37 graus em Rio Branco e também em Manaus. Em Salvador, calorão de 30 graus. Bom, e amanhã eu volto com a previsão do tempo para o final de semana e, claro, para domingo de eleições. Espero você. Até lá. Tchau, tchau. A Polícia Ambiental multou em R$3 mil os homens flagrados disputando um racha de charretes em Mairinque, no interior de São Paulo. O caso terminou em acidente depois que um dos cavalos caiu na pista. A dupla deve responder por maus tratos. Perdeu algum momento do Rede TV News ou quer assistir novamente? É fácil, basta se inscrever no canal da Rede TV no YouTube, sua emissora favorita no mundo digital. Boa noite. Boa noite.